meus irmãos, a paz do Senhor, tudo bem? Espero que vocês estejam bem. Vamos iniciar mais uma semana e eu quero deixar aqui uma palavra para nós meditarmos nesses dias. Está em Romanos 10, capítulo 10, versículo 15, que diz: E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, conformosos os pés dos que anunciam o evangelho de paz, dos que trazem alegres novas de boas coisas. Um versículo bem conhecido, mas eu quero me ater apenas a essa parte de quão formosos os pés. Para nós elogiarmos ou para nós reconhecermos a beleza de algo, sempre há um padrão pré-estabelecido. Então, para nós dizermos que algo é bonito, existe uma moldura, existe algo na nossa mente, aspectos, requisitos que devem ser preenchidos para que a gente olhe algo e diga isso é belo ou isso não é belo. É o que nós chamamos hoje de padrão de beleza. Então, o que é belo precisa ter um padrão, né, para ser classificado como belo. E nós sabemos que Paulo tem Cristo como padrão de todas as coisas, e inclusive como padrão de beleza. Cristo é belo, Cristo é fascinante, Cristo nos atrai. A beleza de Cristo precisa ser contemplada. Há algo nele que nos atrai, que atrai a nossa beleza. E a teologia paulina é muito nesse sentido, de revelar o quão belo é Cristo. E aqui ele revela indiretamente, citando Isaías, uma faceta muito bela. Porque se ele diz que belos são os pés daqueles que anunciam o Evangelho, porque existe um padrão de beleza do pé de alguém que faz com que ele chegue a essa conclusão, assim como o profeta Isaías havia profetizado. Porque o pé de Cristo é belo. Nós não meditamos muito sobre esse aspecto, mas nós vemos no Novo Testamento, principalmente nos Evangelhos, uma condição reiterada de pessoas que se encontraram com Cristo, de estarem continuamente a seus pés. Uma dessas pessoas é Maria de Betânia. Ela é citada pelo menos 3 vezes nas Escrituras, e todas as vezes que ela é citada, ela de alguma maneira está ou acaba, né, nos pés de Cristo. Isso mostra que ela era atraída por esses pés, os mesmos pés que João relata. Normalmente os pés é algo que a gente ignora das pessoas, mas João, quando ele vê Jesus na ilha de Patmos, ele fala sobre os cabelos, sobre os olhos, sobre o peito, mas ele não deixa os pés de fora. Então os pés de Cristo é algo belo. E eu amo especificamente, com muita sede, essa faceta de Cristo, os seus pés, porque eu acredito que todo pecador ama os pés de Cristo, porque é onde nós encontramos graça, onde nós encontramos misericórdia, onde nós encontramos favor. Olhar para os pés é reconhecer que não somos dignos de olhar nos olhos, somos dependentes da graça, do amor e do favor dele. E quando nós estamos nos pés de Cristo, nós conhecemos, experimentamos essa beleza que há nele, desse amor, dessa graça, dessa misericórdia, que começa a ganhar cor, forma e começa a influenciar a nossa vida. E é disso que Paulo está dizendo, que aqueles que conhecem os pés, aquele que tem um padrão de misericórdia e graça recebida em Cristo, automaticamente sai, automaticamente anuncia esse evangelho de paz, porque a paz de Cristo
A paz dos homens não está em coisas, não está em objeto, não está em seguranças humanas, mas a paz do homem está aos pés de Cristo. Aquela mulher adúltera se viu em grande caos, prestes a ser condenada à morte de uma maneira trágica. Seu coração estava muito longe da paz, até que alguns passos, ela no chão, né, e alguns passos se aproximaram dela. Um pé diferente, todos os pés ali em volta dela estavam para condenar, mas chegou um pé anunciando essas boas novas, essa paz. E aquela mulher é salva da condenação e do pecado. Então, é esses pés que nós precisamos conhecer. Como eu disse, eu preciso ter um padrão de beleza para poder replicar. E o padrão dos pés belos são os pés de Cristo, que amam, que têm misericórdia, que têm paz, que carregam consigo paz. E o ponto é o que nós temos carregado, né? Nossos pés são belos, porque o pé que carrega o Evangelho, ele carrega a paz onde ele chega, onde você pisa. A paz de Cristo é estabelecida. Então, nós precisamos começar em ter o relacionamento, estar aos pés de Cristo, porque ali é o lugar mais seguro da terra. E não há condenação, não há orgulho humano, não há vaidade, há apenas um coração aos pés dele. Nós reconhecemos a dependência que temos. E a partir daí a nossa vida começa a caminhar, os nossos pés começam a caminhar como o dele, começam a se parecer mais com o dele. Nós temos ouvido e falado muito sobre discipulado e se parecer mais com Cristo, né? Tem aqui a igreja do Douglas Gonçalves, chama Jesus Cop, e ele prega e fala muito sobre nós nos tornarmos a cópia de Cristo. Nós nos tornarmos a cópia da cabeça aos pés, né? Nós só imaginamos ali, mas precisamos ser totalmente parecidos com ele, da cabeça aos pés, pensar como ele pensa, tocar o que ele toca, sentir como ele sente e, sobretudo, andar como ele andou, levando, oferecendo o Evangelho da paz. Então, nessa semana, caminhe no trabalho, caminhe na sua empresa, caminhe ao banco, caminhe na feira, levando o Evangelho da paz, misericórdia, graça, perdão, porque é isso que o mundo precisa, de paz, de pessoas que não causem mais caos, mas que tragam paz aos homens, né? Bem-aventurados os pacificadores. Então, que nesse dia você possa replicar e começar a prestar mais atenção nos pés de Cristo, para que seu pé também seja tão formoso quanto o dele. Amém? Com esta palavra, que ela gere frutos na sua vida, no seu bairro, na sua família, onde quer que você pise. Fique com Deus.